Olá! Então, depois que eu já apresentei para vocês a disciplina, né, que vocês já viram como é que é o nosso plano, vamos botar a mão na massa e começar então o estudo, né? Vocês devem estar louquinhos para estudar tudo isso, né? Então, eu normalmente assusto os alunos, né, e digo que a fisiologia é uma das disciplinas mais difíceis. Não é para querer assustar, é só para respeitarem mais essa disciplina, né? É uma disciplina assim, que eu acho. Se você estuda bem anatomia, como vocês estudam, se vocês eh, né, se dedicam, têm interesse, vocês vão gostar bastante da fisiologia, porque o que que a fisiologia faz? Ela pega tudo que vocês estudaram lá na anatomia e mostra um além, né? Então, o funcionamento dos órgãos, principalmente dos sistemas, né? Então, a gente vai trabalhar com os sistemas, mostrando então o funcionamento de todos eles. Eu acho uma delícia, certo? E explica um monte de coisa do nosso organismo. Então, nós vamos começar definindo, né? A fisiologia, né? O que significa a palavra fisiologia. Então, sempre quando a gente pega uma palavra dessa, se a gente quebrar a palavra em pedaços, a gente consegue chegar à definição dela, né? Então, vamos começar com né, a parte final, né, de fisiologia, que é logia, que vem da palavra grega logos, né? Então, logologia significa estudo, certo? Então, seria o estudo do quê? Da physis, da físio, né? Que seria então a natureza das coisas. Então, a fisiologia ela estuda tudo aquilo que acontece no nosso organismo, tá? Então, ela estuda o funcionamento de um organismo vivo, que pode ser uma planta, pode ser um animal, né? E levando em consideração, como eu já falei para vocês, a anatomia, né? A anatomia ela é importante, mas principalmente nós vamos observar, né, que para a gente entender o funcionamento, a fisiologia, nós vamos observar muitas situações que são físicas e químicas, então, transformações que acontecem, e isso vai explicar também, então, o funcionamento, né? Então, por isso que em algumas situações nós vamos ter que dar uma puxada lá para os conhecimentos que vocês têm, né, da química, principalmente, né? Claro, e da biologia também. Não podemos, né, deixar de lado. Então, hoje, por exemplo, eu vou começar com uma certa revisão, eu acredito que seja só uma revisão mesmo de biologia, e a parte da química, eu vou tentar explicar para vocês, né, a parte que é imprescindível, né, o ideal mesmo é que vocês fizessem uma boa revisão de química, em alguns assuntos que eu vou falando quais são, né? Porque quando a gente domina bem algumas questões da química, o entendimento é melhor, ou então a gente já consegue deduzir o que vai acontecer entendendo a química, né? Eu sei, né, que a química não é uma das matérias mais fáceis também que tem, depende de como que vocês tiveram essa química no segundo grau, né? Mas a parte né, que cabe aqui eu vou tentar explicar. Não vou poder, adoraria, aprofundar, né, eu já fui professora de química, eu amo química, né, teria condições de ensinar para vocês tudo que precisa, só que, já tentei isso em anos anteriores, e o que acontece é que a gente tem quando a gente vai se aprofundando demais, a gente gasta, não é que perde, mas a gente gasta muito tempo, e esse tempo depois faz falta para dar conta da parte da fisiologia. Por isso que então, eu vou falar das coisas mais importantes, né? E sinceramente, espero que vocês busquem, né, em algum livro, em alguma apostila, aquilo que vocês tiverem sentido falta. E claro, na hora que a gente fizer a interação, eu vou estar à disposição para esclarecer ainda as dúvidas que vocês tiverem em relação à química. Então vamos lá. Eu vou colocar a tela maior para a gente já começar, então,
ver todos os, né, todo o nosso estudo. Nós vamos hoje, deixa eu explicar. Nós vamos, nessa aula, hoje e na próxima, nós vamos então fazer uma revisão de biologia, mais especificamente falando sobre transporte pela membrana. Por quê? Porque nós vamos ver agora transporte pela membrana. Por quê? Desde o primeiro sistema que nós vamos estudar, que é o sistema endócrino, e também vamos estudar antes a questão da homeostase, até o último sistema que nós vamos estudar lá na Fisiologia 2, que é o sistema reprodutor, e aí a gente vai passar, né, pelo sistema nervoso, pelo músculo esquelético, pelo gastrointestinal, pelo cardiocirculatório, pelo respiratório, pelo urinário. Então, em todos eles, nós vamos ficar falando de situações que envolvem esse transporte pelas membranas, né? Então, o transporte que eu digo é a entrada e a saída de substâncias de dentro da célula. Então, nós precisamos começar já o estudo entendendo muito bem como que se processa essa passagem, né, essa entrada e essa saída de substâncias dentro da célula. Também precisamos sair dessa primeira parte entendendo exatamente, e tendo na nossa cabeça, quem são as partículas mais importantes que nós temos no nosso organismo, aquelas que o nosso organismo precisa, que ele vai reter, e aquelas que ele não precisa ou que até podem causar danos para o nosso organismo, e com isso o organismo então vai tentar se livrar delas. Também vamos ver que nem todas as substâncias entram e saem da célula da mesma maneira, porque as substâncias são, desculpe, são diferentes, e aí então nós temos que entender esse processo de entrada e saída. Então, acho que vamos começar, né? Eu estou bem louca para começar essa aula. Vou colocar na tela grande para a gente seguir, então, a aula. Bem, então, gente, aqui essa figura, né, que menininha linda, né, ela mostra para nós, ela dá assim né, uma demonstração geral de tudo que nós temos no nosso organismo, né? Então, no final, nós temos aqui um ser humaninho, né, uma menininha aqui, muito lindinha, mas nós vamos voltar aqui nessas flechas e vamos ver, então, qual seria a menor parte, né, que tem nessa menininha aí, né? Então, seriam os átomos, né? Seria a menor parte. Claro, todo mundo vai lembrar, né? E eu vou ficar o tempo todo tentando fazer vocês lembrarem, né? Que o átomo, ele não, ele é a menor partícula que a gente consegue dividir, mas ele também é constituído por outras partículas, né? Que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Então, eu falo isso porque daqui a pouco eu vou falar dos íons, né? E eu vou relembrar algumas coisas com vocês em relação aos átomos, né? Então, a menor partícula são os átomos. Os átomos eles vão se unir para formar então as moléculas, né? Nesse caso aqui, então a molécula que foi representada aqui é uma molécula de um DNA, né? Mas é uma molécula, e vocês observem, né? Aqui nós já tínhamos então bolinhas de cores diferentes representando átomos diferentes, né? Então nós temos átomos de substâncias diferentes, por exemplo, então nós temos átomos de sódio, de ferro, de potássio, de cloro, de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio, né? São 100 e poucos elementos químicos diferentes, então é constituído, né, o que faz um elemento químico ser diferente, ser outro, né? Os elementos não serem iguais, é porque os átomos não são iguais, né? Só para lembrar vocês, né, a carteira de identidade de um elemento químico, né, o que faz um elemento químico ser ele,
né, é o número de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, como não existem duas pessoas com a mesma impressão digital, por isso que eu falo da identidade, né? Como não existem duas pessoas com a mesma impressão digital, não existem dois elementos químicos diferentes que tenham o mesmo número de prótons no seu núcleo, tá? Então, por isso que eu digo que a carteira de identidade é o número de prótons que tem no núcleo, né? Então, por exemplo, o oxigênio tem 8, o nitrogênio tem 7, né? Então, cada elemento químico ele vai ter o seu número, que a gente chama de número atômico. Muito bem. Daí, então, como eu falei aqui, ó, nós temos então bolinha vermelha, que é de um elemento químico, é átomo de um elemento químico, amarelo de outro, azul de outro. E aqui, quando nós vemos a molécula, nós vemos essas cores misturadas, né? Então, forma um conglomerado de átomos que a gente vai chamar de molécula. E aí as moléculas também vão ser diferentes. Nós vamos ver depois que nós podemos ter moléculas de carboidratos, moléculas de proteínas, moléculas de lipídios e a maneira, né, como esses átomos, né, diferentes entre si, mas da maneira como eles se organizam na cadeia vai formar moléculas diferentes, né? Então, por exemplo, um álcool, né, uma substância álcool, que é considerada um álcool, ela só vai ter átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Mas nós temos álcoois diferentes, né? Não estou falando álcool de 60, álcool 90, não. Esse é o álcool etílico, né? Mas nós temos álcool, então, metílico, etílico, propílico, butílico. Então, nós temos vários tipos de álcoois e o que muda, né, não é o tipo de elementos. Nós vamos sempre ter carbono, hidrogênio e oxigênio, mas a quantidade que tem desses átomos em uma molécula é que fica diferente, certo? Então, depois, quando eu mostrar para vocês as substâncias químicas, para relembrar para vocês, vocês vão ver o porquê que as substâncias são diferentes. Mas então, as moléculas, né, vão se juntar para formar, então, outras estruturas, né? Então, nesse caso aqui, né, então, uma célula. Nós vamos encontrar em uma célula várias moléculas diferentes, moléculas de substâncias diferentes. Então, nós vamos, né, vocês já estudaram citologia, vocês viram lá que nós temos as organelas celulares, né, que são partes da célula que vão ajudar no funcionamento da célula, na organização celular, que vai ser extremamente importante para o funcionamento dos tecidos e daí dos órgãos, né? E também vamos ter substâncias lá dentro dessas células, e aí essas substâncias são formadas então por moléculas. Muito bem. As células, por sua vez, elas vão formar os tecidos, né? Então, nós temos lá, acho que vocês vão estudar agora, né, os tecidos, mas então tem o tecido conjuntivo, o tecido adiposo, aqui o tecido que foi representado como exemplo é o tecido muscular, né? Nós vamos estudar isso em fisiologia, né? Aqui diz tecido muscular liso. Por quê? Tem outro que não é liso? Tem, nós temos o estriado, né? Nós temos o estriado cardíaco, o estriado esquelético. Então, são células, né, musculares que dependendo do tecido também elas vão estar organizadas de forma diferente, mas afinal que as células vão se unir e vão formar os tecidos. Pois bem, os tecidos, eles vão, como eu falei, existem tecidos diferentes, né? Então, tecido muscular, tecido adiposo, tecido conjuntivo. Cada um desses tecidos, né, às vezes eles aparecem em mais de uma parte do corpo, mas eles vão estar em partes do corpo diferente. Então, o tecido cardíaco, o tecido muscular estriado cardíaco, ele só é encontrado no coração, tá?
O tecido muscular liso, ele é encontrado no estômago, como foi representado aqui, ele é encontrado no útero. Então, em mais órgãos nós vamos encontrar o mesmo tecido. Então, isso varia bastante. Mas então, aqui só foi mostrado que os tecidos vão constituir os órgãos, né? Então, nós temos muitos órgãos no nosso organismo, né? Vocês já estudaram alguns lá em anatomia, certo? E aqui, acho que vocês, não sei se vocês já reconhecem, né? Isso aqui é um estômago, certo? Então aqui aparecem as fibras musculares, né? E depois a gente vai ver por que tem essas fibras, quais são as características, então, dessa organização de células e desse tecido aqui no estômago. Então, o estômago, então, já é um órgão. Olha, voltando para trás. Então, no estômago nós temos tecido que tem célula, que tem moléculas que são formadas por átomos. Mas vamos continuar. Então, os órgãos, por sua vez, eles se juntam, né, em alguns grupos e vão formar o que a gente chama de sistema ou fugiu a palavra que a gente hoje o mais moderno é chamar sistema, mas também chamava de esqueci a palavra agora. Mas o que a gente chama hoje, então, é sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiocirculatório, né? Então, o que nós temos no sistema? Nós temos um grupo de órgãos, tá? Que vão ter um mesmo objetivo, certo? Então, aqui está representado um sistema digestório, né? Então, nós temos aqui o fígado, o estômago, temos o intestino delgado, temos o intestino grosso, né? Eu apontei e falei diferente, né? Então, aqui temos o intestino delgado, temos aqui o intestino grosso com as suas partes, né? E lá embaixo nós vamos ter, então, a saída, né? O reto. Muito bem. Então, e aí a pessoa não tem só um sistema, né? A pessoa tem vários sistemas no organismo dela. Então, essa menininha aqui foi representado o sistema digestório, mas ela tem o sistema cardiocirculatório, que é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos. Ela tem o sistema nervoso, né? Que é formado lá pelo cérebro, pela medula, por todos os nervos, e aí vai. Certo, gente? Então, só para mostrar para vocês como que funciona essa organização, então, em todo o sistema, né, da pessoa, tá? Vamos continuar aqui. Eu só dei fui lá conferir um negócio. Bem, então, como eu falei para vocês, o objetivo maior da nossa aula hoje, né, é estudar a membrana que recobre as células, né? Então, ela é chamada de membrana celular ou então membrana plasmática, certo? Algumas coisas, né, que a gente precisa lembrar, então, é que essa membrana, ela é extremamente fina, né, e qual é o objetivo dela? Ela tem vários objetivos, né, um deles é separar o interior da célula do exterior da célula, né, então, fazer uma delimitação, né, do que tem dentro da célula. Bem, agora vamos começar a complicar um pouquinho, né, ela é extremamente fina, mas ela é formada por várias substâncias. Então, né, se a gente pegar lá um microscópio e a gente também fizer uma análise bioquímica da membrana celular, nós vamos ver várias substâncias lá nessa membrana. Então, nós vamos encontrar fosfolipídios, nós vamos encontrar proteínas, colesterol, glicolipídios e glicoproteínas.
tá? Uns palavrões aí que provavelmente vocês, algumas coisas vocês já viram lá na química do segundo grau e outras vocês vão estudar agora em bioquímica, tá? Estudem bastante bioquímica, é muito importante, né? Então, vamos só dar uma passada aqui, então, para mostrar para vocês, para eu explicar para vocês algumas coisinhas aqui, ó. Fosfolipídio, né? Lipídio, o que a gente pensa? Gordura, sim. São gorduras. Fosfolipídios são gorduras que têm uma parte da molécula, em uma parte da molécula tem átomos de fósforo, tá? Fósforo, ele é um elemento representado pela letra P, certo? Algumas coisas eu vou cobrar de vocês aí de química, porque assim, ó, o aluno de enfermagem da segunda fase, alguns símbolos de elementos químicos ele tem que conhecer. Tá? Se até agora nenhum professor de vocês exigiu que vocês decorassem isso, sou eu que vou fazer, tá? Eu brinco assim: se encontrou um P andando na rua, você tem que dizer oi, fósforo, na hora para ele, tá? Por quê? Porque você vai ler textos, você vai ler artigos científicos e vai estar lá o P. Daí você vai dizer, mas o que esse P está fazendo aí? É um fósforo, eles estão falando de fósforo. Bem, depois eu vou mostrar para vocês melhor o fosfolipídio. Proteínas. Então, as proteínas vocês aprenderam lá em ciências, lá no primeiro grau, né? Que são, eu me lembro que eu aprendi assim, que são os tijolinhos, né? Como se fosse o nosso organismo fosse uma casa, as proteínas são os tijolinhos, né? Então, é o que vai dar consistência. Então, é tão importante a gente comer, né? Na nossa alimentação, a gente ingerir proteínas. Por quê? Porque é o que dá sustentação para o nosso organismo, né? E aí também depois nós vamos ver o que tem, né? Que tipos de átomos, de elementos químicos que tem nas proteínas, para a hora que você encontrar uma proteína na rua, você dizer, oi, proteína. Colesterol. Colesterol a gente conhece esse nome, né? Não é bom, né? Depende, nós vamos ver aqui na fisiologia, principalmente lá no sistema gastrointestinal, lá no digestório, né? Que nós precisamos do colesterol para algumas coisas, mas daí é aquela coisa, né? Tem o colesterol bom e o colesterol ruim, né? O HDL, o LDL. E aí o colesterol, ele é uma substância que é produzida pelo nosso organismo, ele é necessário, então ele é um tipo de gordura que ela é necessária para o nosso organismo. O que não é bom é um colesterol em excesso, é aquele colesterol que o nosso fígado não consegue metabolizar. Daí esse nós vamos lá estudar no sistema cardiocirculatório, que ele vai ficar parado lá nos vasos sanguíneos e ele pode levar à ocorrência de placas, né, de ateromas, que podem levar a infarto, a acidente vascular encefálico e um monte de coisa. Daí nós temos os glicolipídios. Bem, lipídio a gente já viu que são as gorduras. E glico, o que é? Glico, será que tem alguma coisa a ver com glicose? Tem. Glico é um prefixo, né, ligado aos carboidratos, né? Os carboidratos são os açúcares, né? Então, um glicolipídio, ele é uma molécula de lipídio grudada numa parte de carboidrato. E aí nós temos as glicoproteínas, né? Então, que é um pedaço de carboidrato ligado a uma proteína. Pois bem, tudo isso aí tem na membrana plasmática. Para quê, professora? Pois bem, nós vamos ver, gente, que lembra que nós estamos estudando a membrana para entender a passagem de substâncias pela membrana, certo? Então nós vamos ver que todas essas substâncias, elas são very, very, very importantes para essa passagem de substâncias na membrana. Então vamos lá. Aqui apresento para vocês, né, um esquema, um desenho esquemático da membrana plasmática. Olha só que bonitinha, né? Então o que nós observamos aqui, né?
Nós observamos que parece aqui um monte de homenzinho, né? E aqui o homenzinho de ponta cabeça, né? Então vamos entender bem esse desenho, por que que ele é assim, tá? Ah, então, lembra que a gente viu no slide passado que nós temos fosfolipídios lá na membrana plasmática? Pois bem, então, esses fosfolipídios são essas estruturas aqui, ó. Então, o fosfolipídio, ele tem essa cabecinha redonda e ele tem esses, não sei se vocês querem chamar de perninhas, vamos chamar de perninhas, e ele tem essas perninhas. E lembra que eu falei lá para vocês, ó, fosfolipídio é um lipídio com a parte com fósforo. Então, é uma união de duas substâncias diferentes, né, que vão formar uma só. Então, aqui a gente já começa a entender, ó, por que que tem duas partes diferentes aqui? Porque eu vou ter uma parte fósforo e a outra lipídio. Certo? E aí, o que que nós encontramos aqui? É como se tivesse uma imagem no espelho, né? Mas na verdade não é uma imagem no espelho, são duas camadas. Então a gente diz que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada, duas camadas. Duas camadas do quê? De fosfolipídios. Certo? Então, imagino que minha mão seja uma camada, a outra mão seja minha mão seja um fosfolipídio, a outra mão fosfolipídio. Então, essas duas camadas elas ficam ali e formam uma camada dupla, certo? E é sempre assim. As perninhas com as perninhas e as cabecinhas lá para cima e a cabecinha para baixo, certo? Então, primeira coisa, né? Primeira, já falei várias que tem que saber da aula de hoje. Então, essa é de hoje para nunca mais esquecer, tá? E aí, daqui a pouco você vai entender por que que você não pode esquecer disso. Então, a membrana plasmática, todas, tá? De qualquer lugar, de qualquer célula, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. E aqui nesse desenho aqui do lado, nós estamos, então, vendo isso aqui, tá? Aqui de novo, só que aqui está em outra cor, né? A bicamada fosfolipídica. E aqui, ó, nós estamos vendo umas coisas assim meio que atravessadas aí, né? Essas estruturas verdes que são proteínas, tá? Então, eu falei no slide passado que nós temos proteínas, glicoproteínas, temos. Lembra aqui, ó, nós temos proteínas, glicoproteínas, e aí essas proteínas, né? Depois nós vamos ver que tem diferentes, elas estão aí para ajudar, de novo, na passagem de substância. Depois nós vamos ver quem que elas vão ajudar, certo, gente? Bem, então, olhem de novo, né? O que que a bicamada fosfolipídica tem? Ela tem uma parte que é a parte bem de fora e a parte de dentro da membrana, né? Então, vocês estão pensando, membrana, né? Imagina uma capinha. Então, a parte bem de fora da capinha e a parte bem de dentro da capinha são essas bolinhas brancas. E entre as bolinhas ficam as perninhas. Por que que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês o que é quimicamente essa bolinha e o que é quimicamente as perninhas, tá? Então, apresento para vocês, tá? Essa aqui é uma molécula de um fosfolipídio. Tranquilo isso aqui, né, gente? Não, eu sei que não é muito tranquilo, mas eu vou explicar para vocês algumas coisas. Então, vamos lá. O fosfolipídio, ele nasceu, né, de algumas reações entre algumas substâncias. Então, o que que nós vamos identificar aqui, ó? Nessa parte aqui de baixo, ó, nessa parte aqui, tá? Onde está escrito ácido graxo, né? Isso aqui é porque em espanhol, acho daí ficou graxos, né? Mas são ácidos graxos. O que que são ácidos graxos, né? São
gorduras, tá? Com cadeia longa, tá? Cadeia longa, o que é a cadeia? Cadeia é essa quantidade aqui de carbono ligado a carbono, ligado a carbono, isso é uma cadeia carbônica, né? E a gente diz que quando tem mais de 5 ou 6 carbonos, a gente já chama de cadeia longa. Então, aqui nós temos muitos carbonos, por isso que, então, essa cadeia é longa, por isso que ela é chamada de ácido graxo. Bem, os ácidos, né? Lembrando lá do segundo grau, os ácidos têm uma característica, né? Que a gente chama de grupo funcional, que é esse aqui, ó. C, dupla O, e aqui esse O, né? É juntado com um H, com um hidrogênio. Então, quando isso aqui não tinha sofrido uma reação química ainda, tá? Quando ele era ainda um ácido graxo, só ácido graxo, ele aqui nesse O estava grudado um hidrogênio. Então, essa parte aqui, ó, C dupla O, OH, era o grupo funcional deste ácido. Todos os ácidos orgânicos têm o C dupla O, OH, que a gente chama de carboxila. Muito bem. Só que, tá? Só esse aqui era um ácido graxo. Esse aqui, ó, já era um outro ácido graxo, certo? Só que um dia os dois estavam andando pela rua, os dois, né, conversando e encontraram um álcool, né? Essa substância aqui, ó, era um álcool, tá? Era um triálcool, né? Porque o que caracteriza um álcool, né? Nós já vimos que o que caracteriza um ácido orgânico é o C dupla O, OH. O que caracteriza um álcool? Um álcool é quando eu tenho um OH pendurado num carbono. Então, aqui, ó, nesse carbono aqui, tinha um OH pendurado. Esse OH saiu, tá? Lembra? Ó, aqui tinha um H e aqui tinha um OH. Então, um OH com mais H vai dar 2 hidrogênios e um oxigênio. H2O. Água! Isso! Então, quando esse ácido graxo aqui encontrou com esse álcool aqui, que tinha 3 carbonos, tá? Se juntaram e desidratou, saiu uma água dali. Saíram 2 hidrogênios, um do ácido e um do álcool, e saiu um oxigênio do álcool, e aí formou o quê? Essa água saiu e formou aqui uma ligação entre o que era um ácido graxo com um álcool. Certo? Aqui aconteceu a mesma coisa. Então, agora já está se transformando em outra substância, né? Que seria uma junção de álcool com um ácido, né? Aqui eles colocaram a palavra glicerol porque o álcool, né, com 3 carbonos e 3 OHs, é um triálcool, né? Um OH em cada carbono, né? Porque para ser álcool tem que ser um OH em cada carbono, ele é chamado de glicerol, né? Propano, triol ou glicerol. Pois bem, então aqui foi uma parte já dessa reação química. Aqui, ó, nós vimos uma outra reação. Então, o OH aqui que estava preso nesse carbono, ele se uniu aqui, ó, a um grupo fosfato. O grupo fosfato, ele vem lá de um ácido inorgânico agora, que é o ácido fosfórico, H3PO4. Então, esse H3PO4 aqui, ó, ele vai fazer essa reação, então, com essa parte aqui do álcool e vai unir, então, ó, a parte do fosfato, ele perdeu os hidrogênios aqui, né? Vocês estão vendo que aqui não tem mais, ele era H3PO4, virou só PO4, vai perder esses hidrogênios aqui também,
vai perder aqui nessa ligação e nessa ligação aqui também. E aí, então, nós já temos nessa molécula incorporado a parte fosfato. E nessa parte final aqui, ó, nós temos o que chama atenção, né? Nós temos um nitrogênio, e esse nitrogênio, ele está aqui, ó, no meio de átomos de carbono. Então, isso caracteriza uma parte que a gente chama de amina, tá? Bem, então nós temos aqui nessa molécula, nós temos a parte amina, a parte fosfato, a parte álcool e a parte ácido graxo. Tudo isso, então, depois de se juntar, né, de fazer reações químicas, formou um fosfolipídio, tá? Dei um nó na cabeça de vocês? Não, isso aqui, tudo que eu falei agora, aqui, ó, não precisa decorar, é só para vocês entenderem como que surgiu essa, não chame de monstro isso, não, como é que surgiu essa linda molécula. Mas agora eu preciso explicar uma coisa bem importante para vocês, tá? Eu não vou, na verdade, não vou explicar, eu vou contar. Se vocês tiverem muita curiosidade, vocês vão no livro e eu me proponho, se vocês estudarem e tiverem dúvidas, eu me proponho a explicar para vocês daí na interação o porquê disso. Mas ó, o que que eu preciso que vocês saibam agora? Que por conta deste nitrogênio, desse fósforo com esses oxigênios, estão vendo aqui tem um negativo, e por conta dessa enorme cadeia carbônica aqui, ó, tá? Esta molécula inteira, tá? Ela vai ter uma parte polar, tá? Polar vem de polos, lembra? Polo negativo e polo positivo. E tem uma parte apolar. Apolar é que não é polar, que não tem polo positivo e não tem polo negativo. Pois bem, nós encontramos então essas duas situações aqui, essa parte polar e essa parte apolar. Mas, tá? Lembram da bolinha e das perninhas? Então, as perninhas são essa parte aqui apolar. E essa parte aqui, ó, vai ser representada lá no desenho da bicamada pelas bolinhas, certo? Então a gente diria, né, o que a gente entende? Que a parte bem de fora e a parte bem de dentro dessa bicamada tem uma situação polar, né? Ela tem polos, mas a parte de dentro é apolar, certo? Com isso, no frigir dos ovos, né, que a gente diz, né, qual é o comportamento da membrana plasmática? O comportamento da membrana plasmática é como se fosse apolar, tá? Por quê? Porque a parte apolar aqui é mais forte, certo? Então, guardem isso de hoje para sempre. A membrana plasmática é apolar, certo? Isso vai ser bem importante daqui a pouco. Guardem, escrevam lá. Membrana plasmática é apolar. Esses LID aqui é só para mostrar para vocês, tá? Só para lembrar essa parte de ligação polar e de ligação apolar. Então, se vocês quiserem buscar estudar sobre isso, vocês têm que começar a estudar lá diferença de eletronegatividade, lá na tabela periódica, que existe diferença de eletronegatividades, e daí tem a ver com as ligações covalentes, estou dando o caminho para vocês estudarem, né? Daí tem a ver com as ligações covalentes entre os átomos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um OH, tem uma ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio, né? Por que aqui no oxigênio está um sinal negativo e aqui no oxigênio tem um sinal negativo e aqui no hidrogênio positivo? Por quê? Quando os dois se encontraram, lembra ligação covalente? Os dois queriam ganhar um elétron, né? O oxigênio queria ganhar um elétron, o hidrogênio queria ganhar um elétron. Como um não deu para o outro, eles fizeram uma sociedade de elétrons, eles fizeram uma ligação covalente. Mas lá na tabela
periódica, lá na tabela de eletronegatividade, nós observamos que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que significa? E o que é a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair para perto de si o par de elétrons compartilhados. Então, eles fazem a sociedade, mas o oxigênio puxa para perto dele o elétron. E elétron, lá lembrando, né, das aulas de química, elétron é uma partícula negativa. Então, como o oxigênio puxa para perto dele o elétron do hidrogênio, ele vai ficar mais negativo. Então, a gente diz que essa parte aqui da molécula, ela vai ficar mais polar, certo? E aqui, professor, o que acontece nessa parte aqui ou aqui embaixo? Bem, aqui vai acontecer o seguinte: o carbono e o hidrogênio também fazem uma ligação covalente, certo? O carbono vai puxar para perto de si o par de elétron do hidrogênio, que ele compartilhou com o hidrogênio, porque o carbono é mais eletronegativo. Só que aqui, ó, tem uma outra ligação, e aí vai puxar. Vai puxar também para perto de si e acaba, se a gente colocar os. Aí faz falta o quadro, né? Mas se a gente colocar, lembrar dos vetores lá na física, né? Então os vetores vão se atrair, então, vão se anular. Então, assim, como se a ponta dos meus dedos fosse os negativos, ó. Então, o hidrogênio lá de cima perdeu o seu elétron para o carbono aqui, e aqui o hidrogênio para o carbono. Então, nós teríamos um vetor para baixo, um vetor para cima. Como são forças, né, vetores de mesma força, eles se anulam. E aí a mesma coisa, aqui nós temos carbono com carbono, então nós não temos diferença de eletronegatividade. Essa força aqui desse vetor vai se opor a essa aqui. Então, afinal, que essa parte aqui, ó, ela fica uma parte apolar, mas essa parte aqui vai ser uma parte polar. Então, essa aqui é uma substância, é um álcool, né? É um álcool etílico, esse aqui, eu conheço ele já de outras festas, né? Por que nós sabemos que ele é um álcool etílico? Porque ele tem 2 carbonos, então ele é um ete, ele é um álcool porque ele tem um OH, né? E o nome, então, é álcool etílico ou etanol. Muito bem. Então, o álcool é polar, certo? Quanto maior a cadeia carbônica, quanto mais carbonos eu tiver para cá, menor vai ser a polaridade, certo? Lembrem sempre disso. Quanto maior a cadeia carbônica, vai ser útil para daqui a pouco. Quanto maior a cadeia carbônica, menor a polaridade, maior a apolaridade. Muito bem. Então, aqui nós temos um outro álcool, né? De novo, nós temos o álcool etílico. Aqui nós temos uma água, estão vendo? Ó, H2O. A água é polar também. Então, vamos. Para que nós precisamos entender essa coisa de polar e de apolar? Vocês já devem ter misturado água com álcool. Se não, vão lá depois da aula e façam essa experiência. E daqui a pouco acho que vai ter eu vou ter um videozinho sobre isso. Então, a água e o álcool, eles se misturam, certo? Você não consegue dizer aonde está a água e aonde está o álcool, certo? Por quê? Porque os dois são polares. Então, lá na química, nós temos uma máxima que semelhante dissolve semelhante. Semelhante no quê? Semelhante na polaridade, certo? Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Polar não dissolve apolar. E aí, você já deve ter visto também que você vai tentar misturar água com azeite e não mistura. Por quê? Porque a água é polar e o azeite é gordura, é lipídio. E os lipídios são apolares. Então, a água polar, o lipídio apolar não se misturam, porque para misturar tem que ser semelhantes, tá? Então,
Até agora, o que nós temos que saber? Que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Eu acabei de falar para vocês, os lipídios são apolares. A maior parte desse fosfolipídio é formada por lipídio, é formada por gordura, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Como vocês estão vendo que a cadeia carbônica é bem grande, né? CH2, 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 isso aqui é apolar. Por isso que os lipídios, então, são apolares. E aí já vimos que eles não se dissolvem, não vão deixar dissolver substâncias polares, certo? Aqui, só para mostrar, né? Eu falava o álcool que eu tinha usado no slide passado, era um álcool de 2 carbonos, né? Que era um etanol, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então eu tenho um pentanol, certo? Então, essa parte aqui onde está o OH preso ao carbono, essa é a parte polar. E toda essa parte aqui, ó, é a parte apolar. Então, aquilo que eu falava para vocês, quanto maior a cadeia carbônica, maior a parte apolar, mais difícil vai ser de se dissolver, de se dissolver em substâncias polares. Aqui, ó, e vocês devem lembrar, né, essa coisa de dissolver tem a ver com solubilidade, né? Solubilidade, a gente fala que é a capacidade que uma substância tem de se dissolver na água. Lá na química, não sei em que ano, lá tinha um estudo que era do coeficiente de solubilidade, né? Então, o coeficiente de solubilidade é quantos gramas de uma substância conseguem se dissolver totalmente em 100 gramas de água. E aqui nós temos uma tabelinha falando de alguns ácidos, né? E aí colocando aqui a solubilidade. Então, aqui, ó, ácido acético. Ácido acético vocês conhecem, né? Lá é o ácido que tem no vinagre, né? Vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes os pais, a família diz, meu Deus, que tanto se estuda, né? E aí, então, façam uma brincadeirinha agora com a família de vocês. Amanhã, quando vocês estiverem na hora de uma refeição, que estiverem com o povo lá, sentem e peçam assim na hora do almoço, da janta. Poderia me passar, por favor, a solução aquosa de ácido acético? Fala assim, eles vão dizer, hã? Por favor, a solução aquosa de ácido acético. E eles vão olhar assim e vão dizer, o que você quer? Você vai dizer vinagre, gente. Vocês não sabem que vinagre é solução aquosa de ácido acético? Eles vão olhar para vocês e vão dizer, meu Deus, como tá adiantando esse estudo, né? E é uma coisinha boba, né, que a gente sabe, mas que, né, garra preço. Mas então, afinal, o ácido acético, por que no vinagre nós não conseguimos dizer aqui está a água e aqui está o ácido acético? Porque o ácido acético, ele é formado por 2 carbonos só. Então, ele tem uma solubilidade infinita na água. Você vai poder botar quanto você quiser de ácido acético na água que ele vai se dissolver. Agora, o ácido pentanóico, ele tem 5 átomos de carbono. Ó, o acético tem 2. Já o de 5 não é a solubilidade infinita, você só consegue dissolver 3,7 gramas, no máximo, né? 3,7 gramas de ácido pentanóico em 100 gramas de água. Ó, aumentou um carbono, de pentanóico ele foi para hexanóico, com um carbono a mais, já diminuiu para 1 grama a solubilidade. E aí foi para o heptanóico, que é com 7 átomos de carbono, já caiu para 0,79. Então, só para mostrar para vocês como que o tamanho da cadeia carbônica vai tornar a substância apolar, certo? E aí, então, essa apolaridade faz com que a substância não se dissolva bem numa outra substância que seja polar, nesse caso aqui, a água.
Bem, aqui só para lembrar para vocês, eu já tinha mostrado antes lá, né? Mas a molécula de lipídio. Então, a molécula de lipídio, ela sempre vai ter essa. Ela é um óleo, uma gordura, né? Ela vai ter essa característica, ela sempre vai ter um C dupla O e um oxigênio ligado aqui, uma cadeia carbônica, e esse R, né? Opa, esse R. Ai, deixa eu voltar aqui. Esse R é de radical. O que é radical? É uma enorme cadeia carbônica. Então, aqui nós temos uma enorme cadeia carbônica, aqui outra, aqui outra. Por quê? Porque aqui antes era um ácido, né? Aqui antes era um ácido, aqui antes era um ácido. Ele é um ácido graxo, um ácido de cadeia longa. Vocês já fizeram sabão? Eu já. Dá para fazer sabão em casa, né? Pergunte pro povo lá que eles vão contar para vocês. Que eu tenho certeza que tem alguém na família de vocês que já fez sabão. Como é que a gente faz sabão? Você pega a gordura, pega lá sebo de carneiro, sebo de boi, né? Que é gordura. Tá aí, ó, é isso aqui. Daí você vai reagir com soda cáustica. Você mistura lá num tambor. Eu tinha um tambor para fazer sabão, quando eu morava em Major Vieira. Colocava o sebo, derretia ele, né? E aí colocava soda cáustica, tá? Que é o hidróxido de sódio, NaOH. Daí, claro, eu colocava ainda, eu colocava um álcool para deixar um pouco mais gostoso, colocava às vezes um perfumezinho, né? Colocava breu também, mas basicamente o que vai formar o sabão é a gordura com a soda cáustica. E aí, esse símbolo aqui, ó, é de aquecimento. Quando você esquenta essa mistura, vai sair a água, né? Vai desidratar e aí vai formar o sabão. Vai formar sabão e vai formar um álcool, que a gente não vê porque esse álcool também vai ser vai sair, né? Vai no aquecimento ele sai na forma de vapor, tá? Então, mas só para mostrar para vocês o que é um lipídio. Aqui uma proteína, né? Eu falei para vocês que eu ia mostrar, então aqui nós temos uma proteína. A proteína, ela nasce, né? Eu brinco que ela nasce, ela é formada a partir das ligações de aminoácidos, né? Então, amino, eu falei agora há pouco, o que dá característica para a amina, para o grupo amino, é a presença, então, do nitrogênio, né? Então, sempre que nós temos nitrogênio ligado a carbonos, nós temos um grupo amina. E aí, o que dá característica para o ácido é o C dupla O, OH. Então, quando uma amina encontra um ácido e rola alguma coisa, eles vão formar um aminoácido, né? Eles vão fazer uma fusão ali, eles vão se juntar e vão grudar na forma de aminoácido. Nesse lugar, né, onde acontece a ligação entre a amina e o ácido, a gente chama isso de ligação peptídica, tá? E aí um aminoácido pode grudar no outro e vão formando ligações peptídicas uma atrás da outra, e aí a gente chama isso de uma é um polímero, né? Um polímero natural, e aí então nós vamos constituir uma proteína. Então, uma proteína é formada por diversos aminoácidos, e nós vamos ter proteínas diferentes porque nós temos aminoácidos diferentes. Bem, faltou falar dos carboidratos, né? Então, os carboidratos, o nome genérico que o pessoal usa são os açúcares, né? Mas é mais chique falar carboidrato, né? Então, basicamente, os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Alguns carboidratos têm nitrogênio, fósforo e enxofre. Eu falei dos símbolos, né? Ó, carbono é C, hidrogênio é H e oxigênio é O. Nitrogênio é N, fósforo, eu até brinco, fósforo, né? Para você nunca esquecer que é o P, e o S é enxofre. Muito bem. Mas geralmente a maioria dos carboidratos que a gente trabalha tem apenas mente, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quem que a gente conhece de carboidrato? Você gosta de açúcar no café? Então, é um carboidrato, é a sacarose.
A pessoa que tem diabetes, ela tem o quê? Dificuldade para, ela tem excesso de glicose no sangue. Glicose é um carboidrato. Então, os carboidratos, eles são cadeias carbônicas com OHs pendurados, né? E também, em alguma parte, eles têm o C dupla O, né? E aí, a gente chama, nós podemos ter carboidratos da função aldeído e da função cetona, certo? Então, aqui nós temos a glicose, ela tem essa parte aqui que é de aldeído, tá? Glicose, é importante a gente conhecer a fórmula, né? C6H12O6, certo? Então, são 6 átomos de carbono, tá? Todas as glicoses vão ter 6 átomos de carbono. Nós temos daí, por exemplo, a frutose. A frutose é um tipo de glicose que tem nas frutas, vai ter 6 átomos de carbono. A sacarose já é uma cadeia maior, C12H22O11, né? Elas são duas glicoses se encontraram, se apaixonaram, se juntaram e formaram uma sacarose, certo? Desculpe minhas brincadeirinhas, mas é que eu me lembro das minhas aulas de química e como que eu ensinava para os meus alunos. Mas então, gente, vamos fazer uma voltinha aqui, ó. Então, ó, o lipídio, ó, um lipídio, ele tem 3 grupos C dupla O, né? Então, ele tem essa cara, fotografem. A proteína tem nitrogênio ligado a um carbono que tem dupla O, né? Ligado por dupla ligação ao oxigênio. Os carboidratos têm uma cadeia carbônica com os OHs pendurados e um C dupla O em algum lugar também da molécula. Então, só para vocês começar a identificar aí as substâncias. Então, aqui, como eu falava dos tipos de glicoses, né? Então, nós temos aqui, ó, 3 tipos de glicose: a manose, a glicose mesmo, né? E a galactose, tá? E professora, o que é ICD, né? Então, lembram, gente, lá de química de destrógeno, levógeno, de quando a gente estudava isomeria. Então, a posição dos OHs e dos hidrogênios na molécula é que vai dar se ela é um L ou se ela é um D. Mas, infelizmente, não podemos entrar nesse estudo agora, tá? Talvez a professora de bioquímica trabalhe isso. Bem, e aí voltamos para nossa membrana. Ai, professora, mas agora ela ficou mais complicada. Então, claro, a gente vai indo para aprofundar esse estudo, né? Mas agora vocês, garanto que vocês olhando, vocês já estão vendo lá a dupla camada fosfolipídica, né? Lembrando da cabecinha, né? Das cabecinhas que tá para cima e dá para baixo, que é a parte fosfo, né? E aí as perninhas, que é a parte lipídica. Certo? Então aqui ó, mostra, né, a bicamada fosfolipídica. Então, o que nós temos, né? Tudo aqui, ó, o que tem nessa bicamada? 50% são lipídios, 47% são proteínas e de 2 a 3% são carboidratos, certo? Então, toda essa parte aqui, ó, vermelha, laranjada e amarelinha é a parte fosfolipídio. Daí nós temos aqui, ó, esses azuis que são proteínas, e aqui a gente já vê, né, nós vamos ver proteínas diferentes. Então, aqui, ó, proteína de canal. Depois eu vou explicar qual é o objetivo dessa proteína de canal. Ela é bem importante. Aqui uma proteína globular, diferente já da de canal. Aqui uma glicoproteína. Lembra que eu falava para vocês? É uma proteína com uma parte ali de carboidrato pendurada nela. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, só essa parte, ó, aqui eu disse que ela é uma glicoproteína, porque ela tem a proteína e tem a parte de carboidrato, ó, e aqui mostra, essa parte de cima é a parte carboidrato, né, que dá a ela a característica de glicoproteína.
Que mais aqui, ó? Aqui nós temos uma outra proteína, olha que lindona essa proteína. É uma proteína alfa-hélice, tá? Chamada de proteína integral. Que mais que nós vamos ter aqui de substâncias diferentes? Aqui uma proteína chamada proteína periférica, porque pode ver que ela não atravessa, né? Essas aqui, elas meio que atravessam a membrana. A proteína periférica, ela fica mais só em uma parte da membrana. Aqui uma proteína de superfície, que ela nem entra na membrana, ela fica só grudada lá na superfície. Então, várias substâncias que compõem a membrana. Aqui, ó, nesse amarelinho, ó, e aqui aparece colesterol. Nós vamos ter algumas moléculas de colesterol lá na membrana também. Temos esses risquinhos aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é o fibroesqueleto que ele dá consistência para a célula, para filamentos do citoesqueleto. Ele dá, do tipo assim, forma para a célula. E aí, gente, agora tem uma outra parte aqui que é bem importante que eu tenho que mostrar para vocês. Então, que é o seguinte, né? Prestem bem atenção nisso aqui, ó. Então, aqui está escrito assim, ó, cabeça hidrofílica, né? E aí, a nossa indicação mostra aqui para as bolinhas, tá? Então, tá dizendo que a cabeça é hidrofílica. E aquilo que eu chamei de perninha, aqui eles chamaram de cauda, né? Então, e diz que a cauda é hidrofóbica. Então, vamos parar e vamos pensar nessas duas palavras: hidrofílica e hidrofóbica, tá? Então, vamos começar com a primeira parte. Hidro. Hidro lembra água. Muito bem. Vamos pro fóbica primeiro. Tenho fobia de aranha. Significa o quê? Que eu não gosto de aranha, certo? Então, cauda hidrofóbica é a parte, né, que é da cauda lá da membrana que não gosta de água. Por que ela não gosta de água? Haha! Porque a água é polar. Anotem lá. A água é polar. E esta parte da cauda, eu expliquei agora há pouco para vocês, que é uma parte de cadeia carbônica comprida que é apolar. Lembram? Apolar não gosta de polar. Por isso que a cauda é hidrofóbica, tá? A cauda não gosta da água. Significa o quê? Que a água não vai entrar facilmente nessa membrana, certo? Guardem isso, tá? Cabeça hidrofílica. Fílico é amigo de. Então, a cabeça é amiga da água. Então, imagina a situation, né? A cabeça aqui da dupla membrana, da bicamada fosfolipídica, a cabeça diz: Ei, oi, água, que legal que você veio, entre. E a cauda diz: Não, eu não gosto de água, eu não deixo passar. Então, um convida e o outro não deixa entrar, né? Mas é bem isso que acontece, certo, gente? Então, quem acaba mandando no pedaço é a parte lá da cauda, porque ela é maior, ela é que dá, então, essa apolaridade à membrana plasmática, certo? Mas não esqueçam disso, o que é hidrofílica e o que é hidrofóbica. Muito bem. Então, agora nós vamos ver qual é a função, né, dessas proteínas, desses azuis ali que nós vimos nesse desenho lindo aí da membrana plasmática. Muito bem. Então, vocês viram que tem proteínas diferentes. Por quê? Porque elas vão ter funções diferentes, certo? Então, nós vimos essa proteína aqui, chamada proteína canal. Vocês estão vendo que tem aqui como se fosse um túnel? Muito bem. Então, essas proteínas, elas formam canais
E esses canais servem para algumas substâncias atravessarem a membrana. Quem que vai passar pela proteína canal? Aquelas substâncias polares. Algumas, claro, não são todas, depois eu vou explicar para vocês como que acontece isso. Mas é como se fosse um túnel mesmo, tá? Que facilitasse a passagem. Então, tem substância que ela vai passar pela membrana plasmática como se a membrana nem existisse. Por quê? Porque elas são apolares da mesma forma que a membrana plasmática é. Mas aquelas que são polares, elas vão ter que achar um jeito de entrar. E a célula quer elas, né? E para elas entrarem, elas vão precisar então de proteínas. Então, algumas delas vão passar pelas proteínas canais. Então, elas vão entrar nesse canal, nesse túnel e vão entrar lá para dentro da célula, tá? Ou então vão sair, né? Tem as que querem sair de dentro da célula. Tem outras proteínas que são chamadas de proteínas transportadoras, tá? Elas não são um canal, mas elas vão lá, pegam a substância, por exemplo, que quer entrar e levam a substância lá para dentro, tá? Nós vamos ver depois que tipo, quais são essas. Por exemplo, a glicose é assim, tá? A glicose tem uma proteína, né, chamada proteína glúten, que ela a glicose não entra dentro não passa pela membrana, né? Então precisa dessa proteína que vai pegar a glicose e vai levar a glicose lá para dentro, certo? Então aqui a gente vai entender depois a importância da insulina. Querem saber? Ó, já vou contar mais ou menos para vocês como é que funciona. A insulina é como se fosse a chave que abre a portinha dessa proteína. Então, a pessoa que não tem insulina suficiente, a glicose até chega ali na membrana, né? E a glicose tem que entrar dentro da célula, tem que ir lá para dar energia para a célula. A glicose chega, a glicose não consegue entrar, porque ela não atravessa a membrana plasmática, porque a glicose é polar. E aí, então, vem a insulina, e a insulina tem a chave para abrir a proteína. Quando a insulina abre a proteína, a glicose entra na proteína, a proteína joga a glicose lá para dentro da célula. Se não tem insulina, a glicose não consegue entrar na proteína, certo? Nós vamos estudar isso melhor para frente. Muito bem. Tem outro tipo de proteína que é chamada uma proteína que ela faz o reconhecimento de algumas substâncias. Então, essas proteínas são chamadas de proteínas receptoras, tá? E aí elas identificam substâncias que tem ali, e aí elas vão, a partir dessa identificação, elas vão iniciar algumas reações dentro da célula, elas vão provocar respostas celulares, né? Várias situações que vão acontecer a partir dessas proteínas receptoras. Tem outras proteínas que funcionam como enzimas. O que uma enzima faz? Uma enzima, ela também provoca reações químicas, ela vai provocar transformações. Então, tem algumas dessas proteínas que funcionam como enzimas. Tem outras, né, como as glicoproteínas e os glicolipídios, que são marcadores da identidade celular. Então, elas trabalham assim como um reconhecimento também. Então, chega uma substância lá, né, uma molécula que elas consideram estranha, o que elas consideram poderosa, elas vão, a partir dali, né, desse reconhecimento, enviar ordens para que outras coisas aconteçam. Eu não vou contar o que é isso agora, porque na sequência nós vamos ter uma parte do estudo chamado sinalização celular. Então, daí nós vamos dizer o que acontece. Mas só para lembrar, então, que nós temos todos esses tipos de proteínas lá com diferentes funções na membrana plasmática.
Bem, então agora vamos mostrar como que se faz, né, ou como é que é essa entrada e saída de substâncias pela membrana. Então, aqui, ó, quero que vocês olhem esses dois riscos aqui, ó, essas dois riscos. Tá, isso aqui é a membrana, isso aqui é a bicamada fosfolipídica ou lipídica, certo? Então, para a substância, e aqui imagine que seja fora da célula e aqui seja dentro da célula. Então, o que que as substâncias querem ou o que que a célula quer? Que as substâncias entrem dentro da célula, em outros casos que saiam, né? Então, só que nós já vimos que a membrana não deixa qualquer coisa entrar, certo? Então, esse slide ele mostra como que isso vai acontecer, tá? Então, primeiro, aqui fala, né, da importância, né, da manutenção e de um dos objetivos da membrana plasmática, que é a manutenção da concentração de solutos dentro e fora da célula. Então, a membrana, com todas essas chatices dela, digamos assim, né, ela tenta manter um equilíbrio entre o que está fora da célula e o que está dentro da célula, certo? E todas aquelas proteínas, essa história dela ser apolar, é para controlar essa entrada e saída, certo? Então, nós vamos ver que nós precisamos ter concentrações maiores, por exemplo, de sódio fora da célula e maior dentro da célula, e aí de outras substâncias também, tá? Então, existe a necessidade de transferência de moléculas, porque às vezes está sobrando, por exemplo, sódio dentro da célula, a célula quer que saia esse sódio, então ela precisa desse mecanismo de saída aí pela membrana, tá? Uma coisa que vai ser levada em consideração também nessa passagem de substâncias pela membrana celular é o tamanho das moléculas. Então, quanto menor o tamanho da molécula, mais facilmente ela atravessa a membrana plasmática, tá? E outra coisa, tem a história, né, que a gente já falou da apolaridade. Então, como a membrana plasmática é apolar, as moléculas apolares vão passar com muito mais facilmente, com muito mais facilidade. Então, aqui embaixo está escrito: quanto maior, né? Tem uma flecha para cima, maior solubilidade em lipídios, né? Então, as substâncias apolares vão passar com mais facilidade. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse nosso esquema. Então, aqui diz assim: moléculas hidrofóbicas, e aí nós temos uma flecha verde grossa do tipo, tá entrando fácil. Então, por que que as moléculas hidrofóbicas entram facilmente? Porque hidrofóbica é inimiga da água. A água é polar. Quem que é inimiga do polar? O apolar. Ah, é? Então, as moléculas apolares, que são hidrofóbicas, vão entrar facilmente. Lembra? Semelhante dissolve semelhante. Então, gás oxigênio, que é o O2, gás carbônico, que é o CO2, gás nitrogênio, que é o N2, benzeno, que é um hidrocarboneto, né? C6H6, entra facilmente porque eles são apolares. Facilmente é o quê? Eles atravessam a membrana como se ela não existisse. Agora, vamos ver o que que acontece com pequenas moléculas polares sem carga,
tá? Sem carga significa o quê? A molécula é polar, ela tem uma parte polar, então ela tem uma concentração de cargas, mas ela não tem carga elétrica. E nós temos que fazer bem essa diferença. Quero que vocês olhem aqui, ó, água, H2O, e que vocês olhem aqui embaixo, por exemplo, Na+. Na+ é o cátion sódio, tá? Na só é o átomo de sódio. Na+ é o cátion sódio. Ai, professora. Vamos lá. Qual é a diferença entre um átomo de sódio e um cátion sódio? Pega lá teu caderno e escreva lá, que eu vou te explicar. Então, o sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ok? Próton é o que mora dentro do núcleo do átomo e ele tem carga positiva. E outra coisa que você tem que lembrar, né, de química, sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Os elétrons moram na eletrosfera e tem carga negativa. Então, o átomo de sódio, ele tem 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. 11 positivo com 11 negativo, o resultado é zero. Né? Não tem uma carga maior do que a outra. Então, o átomo de sódio, ele é neutro, ele não tem carga elétrica, certo? Só que o sódio perde um elétron. Quando que ele perde um elétron? Principalmente quando ele vai reagir lá com o cloro, ele vai formar cloreto de sódio, ele vai formar NaCl. Então, ele dá um elétron dele pro cloro. Então, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons. Então, ele vai ficar com uma carga positiva a mais. Então, nesse momento, ele deixou de ser um átomo de sódio neutro para ser um cátion sódio. Sempre a partícula positiva, a partícula que perdeu elétrons, vai se transformar em cátion. Vamos falar do cloro, então tá aqui o cloreto, Cl- é um cloreto, tá? Ele não é um átomo de cloro, por quê? Porque o átomo de cloro, quando nasceu, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons. Ele encontrou sódio e ganhou do sódio um próton, então ele ficou, ganhou um elétron, próton não mexe nunca, ganhou um elétron. Então o que aconteceu? O cloro ficou com 17 prótons no seu núcleo e 18 elétrons. Então, ele ficou com 17 positivos no núcleo e 18 negativos na eletrosfera. Por isso que ele virou um íon de carga negativa. Como é que a gente chama o íon de carga negativa? Ânion. Certo? Ânion. Então, o que eu queria mostrar? Todos esses que estão aqui, ó, são íons, são partículas com carga. Mas eu estava falando aqui, ó, de pequenas moléculas polares sem carga. Então, o que acontece aqui, gente? Então, pequenas moléculas, como, por exemplo, a água ela é pequena, ela até vai entrar. Certo? Tem aquela história, lembra que eu falei a parte da cabecinha lá, vem a água, e dos rabinhos diz, não, água não. Mas nessa história, como a água é pequena, a água consegue ainda atravessar a membrana plasmática, tá? Já a ureia, o glicerol, que é um triálcool, eles são grandes, eles são moléculas polares e não conseguem atravessar. Grandes moléculas polares sem carga. O que acontece? Elas conseguem atravessar, né, por exemplo, aqui a glicose e a sacarose. Só consegue atravessar com o auxílio da proteína, tá?
Então, senão elas não conseguem. E os íons, tá? Eles vão, aqui não aparece, mas então eles normalmente não conseguem, porque eles têm carga, mas daí nós vamos ver que nós temos proteínas, algumas proteínas, que são as proteínas de canal, específicas para alguns tipos de íons, que eu já conto para vocês, que são o sódio, o potássio, o cloreto, o cálcio, o magnésio, eles vão conseguir então atravessar, mas com a ajuda da proteína. Mesma coisa aqui na glicose, que vai ser com a proteína. Bem, então aqui, ó, mostrando para vocês aquilo que eu já falei, né? Mesma coisa, só que aqui já mostrando essa passagem. Então, o que nós observamos aqui? Os gases, normalmente os gases são apolares e são moléculas pequenas. Então, aqui o oxigênio, o gás carbônico, atravessa a molécula como se nada acontecesse. Já falei no anterior, o benzeno é uma molécula apolar, é pequena, tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, passa, atravessa também. A água e o etanol até são moléculas polares, mas pequenas, né? O etanol tem apenas 2 carbonos, né? É um álcool com 2 carbonos. Então, moléculas polares pequenas conseguem atravessar. Moléculas polares grandes, como a glicose, não atravessa sozinho, né? Nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de uma proteína, né, que vai carregar essa glicose lá para dentro. Mesma coisa aqui com os íons, tá? E com moléculas grandes. Vai precisar, então, também de uma proteína para carregar, certo? Então, isso é bem importante para entender muita coisa que nós vamos estudar na fisiologia. Então, a gente diz que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva, tá? Você eu deixo entrar, você eu não deixo entrar. E Deus vai dizer, mas com que critério? O critério é tamanho, polaridade e carga elétrica. A carga elétrica já vendo com a polaridade. Então vamos lá. Para que serve a membrana plasmática? Comunicação, tá? Então essa comunicação pelas glicoproteínas e glicolipídicos que eles fazem lá, glicolipídios, eles fazem a identificação de quem está chegando, o que você quer, né? Outra coisa bem importante, tá? Presta atenção, gradiente eletroquímico, tá? Primeira coisa que nós temos que saber o que é gradiente. Gradiente é a mesma coisa que diferença. Então, a membrana plasmática, ela existe ali cuidando do dentro e do fora da célula, para manter uma diferença entre o que está fora e o que está dentro. E essa diferença é uma diferença elétrica, tá? De cargas elétricas, que nós vamos ver depois, e também uma diferença de substâncias químicas. Então, tem substâncias químicas que vão ter mais dentro e outras mais lá fora e vice-versa. E as cargas elétricas também, tá? Então, função da membrana plasmática, manter o gradiente eletroquímico, manter a diferença entre as cargas elétricas e as concentrações de substâncias, porque sem isso não funciona direito a célula. Função também, forma e proteção para a célula, né? Então, manter a forma redonda, ovalada, comprida, né? E proteção para não deixar qualquer coisa entrar e sair. E permeabilidade seletiva, aquilo que eu falei, só deixa entrar e sair o que ela quiser. Bem, vamos continuar agora falando, né, sobre essa organização no corpo, né, que é ajudada pela membrana plasmática. Então, nós temos, né, e por que essa entrada e saída, por que é importante cuidar disso? Porque no nosso corpo, né, nós adultos, né, nós temos basicamente 60% de líquido, certo? E esses líquidos, né, esse líquido é a água, tá?
Então, é uma solução aquosa, tá? Mas por que que é uma solução? Porque o que que constitui uma solução? Soluto mais solvente, né? Soluto mais solvente é igual a solução. Então, o solvente é a água. E quem são os solutos? Os solutos são íons, são glicose, aminoácidos, proteínas, ah, né, carboidratos, lipídios, então várias substâncias que ficam na água, né? Então formando essa solução aquosa e ficam em movimento pelo nosso corpo. Quem ajuda, né, muito nesse transporte é a corrente sanguínea, né? Então, e aonde que está essa solução aquosa? Uma parte dessa solução aquosa está dentro das células e a outra parte fora das células. Então, a parte que está dentro da célula nós chamamos de fluido intracelular. E a parte que está fora da célula, nós chamamos de fluido extracelular. Porque vocês devem ter estudado, ou vão estudar agora em histologia, que entre as células existe um espaço chamado espaço intersticial, né? É o espaço entre as células. Então, nesse espaço intersticial é que nós vamos ter o fluido extracelular, certo? Então, no fluido, agora começa outras coisas que vocês vão ter que guardar. Quais são as substâncias, ou algumas substâncias muito, very importantes que tem no fluido intracelular, dentro da célula? Decorem: potássio, magnésio e íons fosfato, certo? Então, nós vamos ver que lá no extracelular, nós vamos ter mais sódio, cloreto, certo? Principalmente guardem esses por enquanto, tá? E cálcio também, mas potássio, magnésio e fosfato dentro da célula. E esse fluido extracelular é chamado de meio interno do corpo, porque ele está lá espalhado, então, entre todas as células. E aí tem um nome francês chique que é chamado milieu intérieur, tá? Que é o meio, o fluido, né, que está entre as células. Muito bem. Este fluido extracelular, ele constitui 1/3 do líquido corporal. Então, 1/3 de todo o líquido que nós temos no nosso corpo está lá entre estas células, né? Fora das células. Como eu falei para vocês, ele está em movimento constante, sendo transportado o tempo todo pelo sangue, tá? Então, acabei de falar, né? Vou completar. Então, quais são as substâncias que mais nós temos no fluido extracelular? Guardem: sódio, cloreto, bicarbonato. O bicarbonato, ele já apareceu num slide atrás lá. A fórmula dele é HCO3-1, tá? Quando nós falarmos do sistema respiratório, nós vamos ficar falando muito deste íon bicarbonato, tá? Ele é resultado, gente, da reação do gás carbônico com a água, certo? E o gás carbônico, ele sai de dentro da célula, né? Ele é resultado lá da nossa respiração celular, então ele sai, entra oxigênio e sai gás carbônico. Quando o gás carbônico chega no sangue, o gás carbônico não consegue ficar nadando na forma de gás carbônico, então ele reage com a água e forma o bicarbonato. Mas eu vou dar essa aula lá na Fisiologia 2, mas só para vocês, por que eu tenho que saber desse bicarbonato? Porque ele faz parte lá do sistema respiratório,
do estudo do sistema respiratório. Então, o tempo todo, nesse fluido extracelular, porque o sangue é fluido extracelular, né? Porque o sangue são várias células que tem, e aí todo o plasma ali é fluido extracelular. Oxigênio, né? O gás oxigênio, ele tá lá no fluido extracelular, ele também vai para dentro da célula, mas maior quantidade ele tá sempre circulando no sangue. Glicose, tá? Tá circulando no sangue, também vai entrar na célula. Ácidos graxos, né? Que são as gorduras, os aminoácidos também. A gente ingere proteína, mas depois quebra e quem fica nadando são os aminoácidos. Dióxido de carbono, que é o CO2, né? Que eu já falei que daí ele vai, uma parte dele se transformar em bicarbonato. E resíduos do metabolismo celular, aquilo que a célula não quer, ela joga para fora e depois ele vai ser metabolizado, né, no fígado, no rim, nos rins, dependendo da substância, tá? E aí existem trocas entre o sangue e os líquidos corporais, tá? Para manter o equilíbrio do organismo. Então, nossa segunda parte do nosso estudo aqui de fisiologia vai ser a homeostase, e nós vamos ver que o tempo todo o nosso organismo tende a manter um equilíbrio, né? E muito desse equilíbrio é feito pelas trocas entre os líquidos corporais. Então, aqui para frisar, né, bem importante saber as diferenças que existem entre o fluido extracelular, que é o FE, e o fluido intracelular, que é o FI, tá? Então, o que tem no extracelular? Sódio, cloreto, bicarbonato, oxigênio, glicose, ácido graxo, aminoácido e dióxido de carbono. O que nós temos no intracelular? Potássio, magnésio e íons fosfato, tá? Ao contrário, né? Em vez de sódio e íons cloreto. Então, sempre nós temos que guardar isso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a diferença de potencial, e aí nós vamos ter que lembrar que sempre nós vamos ter mais sódio fora e mais potássio dentro, tá? E aí, como eu já falei para vocês, todos os mecanismos de controle de entrada e saída das substâncias pela membrana celular vão controlar para que os que são lá de fora fiquem lá fora e os que são lá de dentro fiquem lá dentro, para manter as concentrações bem certinho. Então, aqui, ó, só por curiosidade, ninguém vai decorar isso aqui, jamais, né? Mostrando as diferenças, né? Aqui está medida em miliequivalentes por litro, algumas vezes miligramas, as diferenças no extra e no intracelular. Vamos destacar aqui alguns, né? Por exemplo, do sódio, do cátion sódio, né? No extracelular tem 142 miliequivalentes por litro e no intra apenas 10, tá? Potássio, 4 miliequivalentes no extra e 140 no intra, né? Vamos pegar o cloreto, 133 no extra, 4 no intra. Tá? Então, só para a gente, né, ver, entender aí essas diferenças. Muito bem. Como é que então as substâncias elas se movimentam então através da membrana plasmática, né? Como eu já falei para vocês, elas podem passar diretamente pela membrana, né? Ou então elas vão ser levadas por um transportador, que a gente já viu que é uma proteína, né? E aí agora nós vamos estudar alguns tipos de passagens, né? Então vamos primeiro, então, fazer uma diferenciação entre o que é um transporte passivo e um transporte ativo, tá? Então essa é a primeira coisa que nós temos que agora, né? Primeiro, já falamos 500 primeiras, né? Mas isso nós temos que entender. O que é um transporte passivo? É que ele não gasta energia, e o transporte ativo é com gasto de energia. Então, quando uma substância entrar dentro da célula pela membrana plasmática sem gastar energia, nós vamos chamar isso de transporte passivo. E quando ela tiver que gastar energia, quando ela tiver que fazer força para entrar ou para sair, isso é um transporte ativo.
Muito bem. Por que que o passivo não precisa gastar energia? Porque ele é feito a favor do gradiente de concentração. O que que é isso? Onde tem mais para onde tem menos. Então, pense uma não sei se imagina assim, ó, uma chegou um ônibus, você vai pegar a lotação, tá? Chegou a lotação vazia e cabe aqui uns 45, umas 45 pessoas, 40 pessoas num ônibus. Então, imagine que tem umas 200 pessoas esperando, tá? Ali no ponto. Então, o que que vai acontecer? Vai aquele, né? Então a gente diz que é como se você estiver no meio daquela multidão que está esperando o ônibus, você não precisa nem caminhar, né? Porque o povo te leva, assim, é como se fosse um transporte passivo, de onde tem mais para onde tem menos. Então, onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, certo? Então, isso é um transporte passivo, ele não tem gasto de energia, tá? Aqui mostra o seguinte: aqui é o fora da célula, aqui é o dentro da célula. Então, aqui está dizendo que oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, benzeno, eles entram na célula por transporte passivo. Por que eles entram por transporte passivo? Porque normalmente tem muito mais oxigênio, gás carbônico também aqui fora da célula, né? Então, eles vão entrar por transporte passivo, certo? Claro que também vai sair bastante gás carbônico. Esse do gás carbônico aqui, ó, deixa eu até esclarecer melhor. É dependendo do lugar, né? Então, na célula não vai entrar de forma passiva, mas quando ele estiver lá na célula, vamos imaginar, células do corpo, do estômago, do útero, do fígado. Agora, se essa membrana aqui for a membrana lá do alvéolo, lá no pulmão, daí ele vai entrar facilmente. Mesma coisa do oxigênio. Quando esse oxigênio for lá chegar numa célula lá do estômago, o transporte vai ser passivo assim. Quando ele chegar lá no alvéolo, ele não vai sair facilmente pela membrana do alvéolo, porque vai ter muito mais oxigênio. Ao contrário, então, sempre o transporte passivo é onde tem mais para onde tem menos quantidade, tá? Então, aqui diz, a flecha ficou deslocada, mas é passagem de substâncias de regiões de alta concentração para regiões de mais baixa concentração. Bem, vamos aumentando o nosso esquema, mostrando agora, né, que o transporte passivo, que é o que não gasta energia, ele pode ainda ser dividido em não mediado e mediado. O que é mediado e não mediado? Mediado é quando ele vai ter uma ajuda. Quem que é essa ajuda? A proteína. Guarda ali, a proteína é o transporte, vai ajudar no transporte imediato. E o não mediado é quando a substância entra sozinha, sem nenhuma ajuda de outra substância. Então, esse transporte passivo não mediado, ele pode ser difusão simples ou osmose. Tudo isso eu sei que vocês já viram, só estou revisando. Muito bem. Então, o que é uma difusão simples, tá? É quando as moléculas passam de um meio onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, tá? Então, o de maior concentração a gente chama de hipertônico e o de menor concentração hipotônico. Então, imaginem aqui, tá? Um recipiente, né? E que esse recipiente tem aqui uma membrana semipermeável, um filtro, certo? E aí, deste lado, você coloca água salgada e aqui água sem sal. Qual é a tendência, tá? Se os poros dessa membrana permitirem a passagem de sal, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai ficar tudo igual, vai ficar água salgada aqui, água salgada aqui. Por quê? Porque a tendência, né, é passar o soluto
Claro que o solvente vai acabar passando também, mas o solvente vai passar para os dois lados, né? Mas o soluto vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Então, do hipertônico para o hipotônico. Quando os dois ficarem com a mesma concentração, os dois lados, a gente diz que nós temos que eles são isotônicos. Isotônicos é que eles têm a mesma tonicidade, né? Um não é mais forte, um não está mais concentrado do que o outro, certo? Então, lá na nossa membrana plasmática, tá? O que que acontece? As moléculas lipofílicas, opa, agora a gente já sabe. Lipogordura, fílica amiga, as moléculas amigas das gorduras. Se elas são amigas das gorduras, elas são hidrofóbicas, elas não são amigas da água, transitam livremente pela membrana plasmática sem auxílio de proteínas transportadoras, né? E elas vão transitar como? Elas sempre vão ir do meio hiper para o hipotônico. Então, onde tem mais, manda para o meio onde tem menos até regular, até deixar isotônico. Bem, eu tentei, eu não consigo passar os filminhos. Então, o que que eu vou fazer para vocês? Eu vou mandar vou mandar os links com os filminhos, que vai ajudar bastante, né? Vou chamar depois de filminho, vou colocar o título, e aí vocês sabem que vocês têm que ver esses filminhos, vai ajudar bastante. Bem, daí nós temos. Ai, aqui desconfigurou um pouco, mas eu explico. Então, nós temos um outro tipo de. Deixa eu voltar aqui só para lembrar para vocês. Um outro tipo de transporte passivo não mediado, que é a osmose. Então, gente, vou só relembrar. Na difusão simples, o soluto passava do meio mais concentrado para o menos concentrado, certo? Quem passava era o soluto, tá bom? Na osmose, o que que acontece? Vamos ver aqui o desenho. Então, eu tenho de novo um tanque, né, um recipiente, e eu tenho aqui uma membrana semipermeável. Só que agora, e aqui eu vou ter só água, e aqui eu vou ter água misturado com determinado soluto. Só que agora, essa minha membrana semipermeável não deixa o soluto passar. Ela é semipermeável, ela deixa algumas coisas só passarem e outras não. E ela decidiu que esse soluto ela não deixa passar. Mas nós observamos, então, que tem uma diferença de concentração. Aqui, né, hipotônico, né? Não tem nada de soluto, e aqui é hipertônico. Como tem a membrana semipermeável, isso acontece lá na membrana plasmática, qual é a tendência? A tendência é tentar igualar o dentro com o fora ou de um lado para outro. Como é que vai igualar? Então, o que vai acontecer aqui é osmose. O que acontece na osmose? Na osmose, a água é que vai passar. E a água passa de onde para onde? A água passa do lado hipotônico para o hipertônico. Olha o que aconteceu. Aqui ó, nós tínhamos o mesmo nível de, de líquidos, né? O nível estava igual. Depois, ó, que teve osmose, olha o que aconteceu. Diminuiu esse nível aqui. Por quê? Porque foi mais água para cá. Certo? E aí, professor, até quando que iria? Se não for aplicada aqui uma pressão, que a gente chama de pressão osmótica, vai até onde der. Certo? Então, por quê? Porque a gente diz que o soluto puxa a água. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem, tá? Então, vocês comem salada na hora do almoço? Ó, importantíssimo, na hora do almoço, na hora da janta tem que comer salada, né? Imagine que você pegou lá, que nem eu hoje, fui lá, colhi uma linda de uma alface,
para comer na hora do almoço. Então, tem duas possibilidades. Você pega a alface, lava, né? Deixa de molho no vinagre, seca. Eu ainda tenho aquela centrífugazinha de plástico, né? Centrifuga a alface, coloca a alface na mesa, né? E coloca a alface no prato. Eu faço isso. Daí eu tempero no meu prato a alface que eu vou comer. O que eu não comi de alface, o que sobrou, eu guardo dentro de um plástico para comer na janta no sanduíche. E quando eu pego a minha alface na hora da janta, ela está linda, verdinha, tenra. Lá na casa da minha mãe, a minha mãe é louca de teimosa. A minha mãe faz assim: ela pega essa mesma alface, ela já coloca num prato, já coloca sal, vinagre, azeite e coloca temperada na mesa. Toda a alface que sobra, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Se ela guardar para janta. Quando ela pegar na hora da janta, vai estar murcha aquela alface, vai estar meio preta. Por quê? Por que a alface murchou? Porque a alface tinha uma tonicidade. Daí colocou sal, vinagre, colocou substâncias para fora da alface. Então, o fora da alface ficou hipertônico em relação ao dentro da alface. A água que estava retida dentro da alface foi procurar, foi fazer isso aqui que acontece aqui, ó. A água foi em direção ao hipertônico. Por isso que a alface murcha. Certo? Então, aqui, viu? Estudar fisiologia é estudar saúde, é estudar nutrição. Não se tempera a salada, por quê? Porque a salada vai murchar e vai murchar por osmose. Então, outra coisa que vocês podem dizer na casa de vocês: não vamos temperar o prato na mesa, cada um tempera no seu prato para não provocar osmose. O pessoal vai achar que vocês viraram gênios. Desculpa. Bem, aqui também tem um vídeo de osmose, eu vou passar para vocês o link. Como eu falei, a pressão osmótica é uma pressão que tem até como calcular isso, né? Em química a gente faz isso, aqui não precisa, que é uma pressão que vai ser aplicada aqui. Então, dependendo da pressão osmótica, ela vai fazer parar a pressão. Eu só coloquei aqui de curiosidade. No nosso organismo é bem interessante essa história da osmose. Então, nós temos aqui, ó, uma hemácia. Hemácia, todo mundo sabe, né? É a mesma coisa que eritrócito, é a célula vermelha, né? A célula onde dentro está a hemoglobina, que faz o transporte de oxigênio. Então, a hemácia normal, ela tem esse formato aqui. E a hemácia, para ela ser normal, ela tem que estar numa solução isotônica. Então, ela está lá nadando no plasma e ela tem que ter a mesma tonicidade do plasma, certo? O que acontece se essa hemácia é colocada num local hipertônico? Imagine que o sangue agora, né, o plasma, ficasse hipertônico em relação à hemácia. A água de dentro da hemácia iria sair para fora da hemácia e a hemácia iria murchar. A gente chama isso de crenação. Tá? Então, e o contrário, se essa hemácia fosse colocada num meio hipotônico, se o plasma ficasse agora hipotônico, com menor concentração de substâncias do que dentro da hemácia, o que iria acontecer? A água iria passar para dentro da hemácia, vai entrando água dentro da hemácia, e a hemácia vai explodir, né? Então a gente diz que acontece uma lise da hemácia e a gente chama isso de hemólise. Hemólise é a lise
da hemácia. Isso acontece, é um problema, nós vamos estudar em algumas aulas isso, em algumas matérias. Então, uma das coisas que provoca a hemólise, né, a lise da hemácia, então, é a diferença de tonicidade da hemácia em relação ao plasma. O ideal, então, é que sempre tenha um meio isotônico, tá? Então, comecem a reparar lá, por exemplo, o cloreto, o soro, né? O soro fisiológico. A gente chama ele de soro fisiológico, né? E ele tem uma concentração de cloreto de sódio, porque ele é isotônico, ele tem a mesma tonicidade do nosso corpo. Se você coloca uma concentração muito maior, né? Se coloca uma substância mais concentrada, você vai provocar lesões nas células. Então, por isso que a gente tem que estudar essa coisa aqui também. Bem, gente, essa parte nós vamos ficar por aqui, né? Já deu bastante. Eu acho que eu já deixei vocês com a cabeça bem cheia de coisas. E nos vemos na próxima aula. Eu já dei todas as orientações antes, né? Então, beijos. Não desistam da matéria. Esse começo é um pouquinho mais difícil, mas, como eu falei para vocês, é uma base para tudo que vem para frente. Então, estudem, façam o questionário, peguem livros, eu estou à disposição na hora da interação para ver todas as dúvidas, tá, gente? Voltamos na próxima semana. Beijos e bom estudo para todos.